Depois de aceitar que todas as coisas são impermanentes, que tudo é cíclico e que os ciclos mudam no momento que tem que mudar, sem se importar com aqueles que resistem às mudanças, o caminho do buscador apresenta uma nova e decisiva etapa, que é essa etapa que nós estamos começando hoje. Esta aceitação de tudo como é, reforça a vontade que se sustenta na força da energia interior. Agora o comando é espiritual, da inteligência sobre o instinto, do humano sobre o animal, do espírito sobre a matéria. E no centro se encontra o ser humano que se volta para a sua verdadeira humanização em busca da espiritualidade. Com o tempo, essa força cresce e aumenta a esperança e a confiança de ter escolhido o caminho certo. O medo foi dominado graças a essa força espiritual que vem do interior e a convicção de que essa força interior permite agir e viver em paz. A verdadeira batalha sempre foi travada dentro de nós. E quando compreendemos isso, nos pacificamos e cessamos todas as lutas exteriores que sempre foram os reflexos dos nossos conflitos interiores. A iniciação não é uma conquista para uma vida mortal terrena. Ela é a pré-escola para o resto do caminho, que passa pelas sucessivas reencarnações e no plano do além. É uma preparação da alma para a resignação incondicional ao Supremo e suas leis imutáveis e eternas. A cada progresso são apresentadas novas responsabilidades e exigências maiores. É preciso treinar a intuição e confiar nela, pois ela é a voz da sabedoria interior. Então, esse arcano 11, ele representa para nós as condições indispensáveis para que as forças evolutivas possam se manifestar e serem realizadas. Quais são essas condições indispensáveis? Veja bem, quando nós falamos de evolução, nós estamos falando de um movimento, um desenrolar de algo numa direção, com um objetivo, com um propósito, com uma meta, com alguma coisa a alcançar. Quando se fala de evolução espiritual, se trata desse movimento da consciência e espírito na direção da sua origem, que é divina. E as condições indispensáveis para isso são a força da vontade, em primeiro lugar, a disciplina, a determinação, o comprometimento, a entrega e a resignação. São algumas das condições indispensáveis. Na natureza, quando nós observamos, nós percebemos que no reino mineral a evolução transcorre de uma maneira natural. No reino vegetal também. Esses dois reinos, o mineral e o vegetal, são puro determinismo, pura lei divina acontecendo. Não há vontade, não há discernimento, não há livre-arbítrio. O terceiro reino, o reino animal, também. Mas já há um movimento mais acelerado e, em algumas espécies, há um certo grau de inteligência e um certo ensaio do livre-arbítrio. Ainda não é o livre-arbítrio tal qual ou tal como nós, humanos, possuímos. Mas há um certo ensaio, porque os animais aprendem o que lhes é ensinado. E eles conseguem discernir algumas coisas já.
principalmente aqueles animais que convivem próximos aos seres humanos e que são treinados, adestrados e tal. Nós estamos ajudando eles na evolução, fazendo isso. Agora, quando chega no reino humano, a evolução depende, eu acho, no meu ponto de vista, que quase 100% da nossa vontade. Ela continua acontecendo num certo patamar natural ainda, ela continua acontecendo num certo patamar inconsciente ainda, mas em termos de expansão da consciência, que é aquilo que nós chamamos devidamente de evolução espiritual, depende da nossa vontade. Há um impulso interno em nós que nos leva nessa direção, na direção desse movimento, naturalmente. E aí nós começamos a falar dessas forças que o Arcano 11 nos revela. Eu vou dizer forças e não a força, porque são muitas. Então há todo um aparato que eu desconheço, podemos dizer que são os espíritos, podemos dizer que são as próprias leis divinas, podemos dizer que é a vida, podemos dizer o que quisermos de acordo com o nosso entendimento, isso não importa. Mas há um conjunto de forças que nos impulsiona, indicando a direção pelos nossos sensos da alma, pela intuição, pelas sensações, pelos sentimentos, por inspirações, ou pela dor, ou pelo chicote da vida. Mas há um conjunto de forças que nos impulsiona. Mal comparando, é como os bois puxando a carreta. O carroceiro pode ser bondoso se os bois forem obedientes, mas ele pode se tornar maldoso se os bois forem preguiçosos. Tem que soltar o chicote para eles andarem. Nós somos assim meio bois na frente da carroça, levando chicotadas do carroceiro e teimando em não aprender. Comecem a se autoexaminar e vocês verão que isso é real, isso é verdade. Quantas vezes nós temos determinados insights, determinadas situações que se nos apresentam, quase que dizendo assim explicitamente, vai nessa direção. Mas nós temos um condicionamento intelectual, racional, que diz, não, imagina, por ali não, eu vou por aqui. E ainda dizemos que é a razão que nos conduz por esse caminho. É uma razão. Uma mal razão. Uma mal razão. Porque a razão correta é aquela que nós elaboramos a partir da intuição, da sensação, do sentimento, da voz do coração, da sabedoria interior, que nos diz, vai por aqui. Então, quando nós pegamos o outro caminho, o caminho do intelecto, do racionalismo, o chicote pega. E a carroça arrange. E a carga fica mais pesada. Aqui há uma condição importante a ser considerada para que possamos prosseguir na nossa evolução espiritual e nos libertarmos das escravidões às quais nos submetemos por medo. Sim. Sim. Prestem bem atenção que nós nos autoescravizamos por medo.
Medo de quê? Medo de nos bancarmos em nós mesmos. Então, nós nos submetemos a sermos escravos. E quem nos escraviza? Bom, podemos desfilar uma lista enorme de senhores de escravos que nos escravizam. Os costumes, os modismos, o senso comum, muitas vezes as próprias religiões, a política, as ideologias diversas, as crenças. Tudo isso são senhores de escravos exercendo poder sobre nós, porque nós nos submetemos por medo de fincar o bastão do nosso poder interior e dizer: eu me banco em mim mesmo. Eu sou filho daquele senhor lá e, portanto, eu não preciso ter medo nem ser escravo. E medo é outra palavra dessas que nós precisamos ter cuidado com seu significado. Porque costuma-se dizer que o medo é uma coisa boa porque preserva a vida, porque isso e aquilo. Não. Nós temos um senso de preservação da vida que nos alerta quando estamos em perigo. Mas isso não é medo. Isso é um aviso do instinto, que é a inteligência natural do nosso sistema orgânico, do corpo, aliado com a intuição, com a inteligência. Então vem um alerta. Cuidado, você vai cair no precipício. Dali por diante, pode surgir o medo ou não. O medo começa com a imaginação, com o pensamento, com tudo que você começa a elaborar em torno desse aviso. Aí vem o medo. E o medo se instala na mente como um vírus se instala num computador. E o medo congela. O medo paralisa. O medo expulsa o amor do nosso coração. Eu acho interessante porque faz muito tempo que eu venho dizendo que amor não é um sentimento, amor é uma frequência. E medo é uma frequência, não é uma emoção. Como dizem os psicólogos, que medo é uma emoção, não é uma emoção. Emoção é o que surge depois, emoção é aquilo que o medo desencadeia. Dia desses, assistindo uma palestra de uma pessoa muito sábia, ela dizia a mesma coisa. Amor é a mais alta vibração do espírito. Quando o espírito eleva a vibração, é amor. Que se traduz em sentimento na nossa experiência carnal, na nossa experiência evolutiva atual, se traduz em sentimento, mas é uma frequência. Então, quando nós elevamos a nossa frequência espiritual, nós entramos no amor. E quando nós baixamos a nossa frequência espiritual, o amor se ausenta e entra o medo. Por isso que se diz, congelei de medo, paralisei de medo. Baixou tanta frequência que congela. Amor é calor, medo é frio. Então, aqui há uma condição importante de ser considerada para que possamos prosseguir na nossa evolução espiritual e nos libertarmos das escravidões às quais nos submetemos por medo. A confiança em si mesmo. A confiança em si mesmo.
Uma atitude convicta de que podemos e contamos com as forças espirituais superiores, além da nossa própria força interior e capacidade de realizar o plano da vida, que é a nossa evolução. O Arcano 11 nos convida exatamente a isso, a usar esta força interior que nós possuímos, esta força de sabedoria, essa força de inteligência, essa força de consciência. O arcano nos alerta que ainda é possível haver uma involução, não no sentido das aquisições de inteligência e consciência, mas na condição moral. Essa involução sucede à fraqueza que leva a cair nas tentações dos desejos inferiores. Do ponto de vista de conquistas, de expansão de inteligência e de consciência, não há involução. Porque são expansões, desenvolvimentos de algo que não pode retroceder. No entanto, pode haver involução moral e ética. Isso sim. Um sujeito, um espírito que já está numa certa condição da evolução, bem adiantado, de repente reencarna e se perde nos vícios, nas paixões, e a sua natureza animal aflora e domina a sua natureza humana e a sua natureza espiritual. E o Arcano 11 nos alerta para isso. Olha, o teu bicho ainda pode te dominar. Vigilância, 24 horas por dia, 365 dias por ano, mais aquele dia extra lá do ano bissexto. O Arcano 11 se apresenta como o portal que se abre aos que conseguem vencer as suas forças interiores e estão prontos para se resignar, sacrificando tudo aquilo que atrapalha a evolução. É o que nós vamos ver no próximo arcano, no Arcano 12. O que nos atrapalha na nossa evolução? O que nos atrapalha? Em primeiro lugar, o medo. Sempre o medo. O medo de nos assumirmos a nós mesmos, de sermos quem somos e o que somos. O medo de perder apoio, amizade. Nós precisamos cortar os laços que nos prendem com o passado, e isso requer força, coragem, determinação e fé, confiança. E o passado é importante. Sim, como história. Mas quem fica preso no passado arrasta uma âncora pesada. Porque passado, presente e futuro só existem aqui na nossa dimensão. Então, como é que nós vamos nos aprisionar? Como é que nós vamos nos apegar a algo que não existe? A uma ilusão do tempo. Cada experiência vai se sucedendo à anterior e as coisas vão acontecendo, é um movimento constante. Eu iniciei este diálogo com vocês sem saber o que ia acontecer. Eu tenho um roteiro aqui, eu tenho esse roteiro que estou seguindo. Mas as coisas vão acontecendo sem eu pensar, sem eu traçar um plano. Eu não tracei um plano, fiz um roteiro. Mas as coisas começam a vir, começam a andar, tem um movimento acontecendo e eu confio nesse movimento. E solto as palavras conforme vem na minha intuição. Isso é confiança, isso é fé. Eu posso errar? Claro, perfeitamente.
Mas por que eu vou ter medo de errar? Se eu fosse proibido de errar, eles não teriam me colocado aqui nessa condição da matéria. Eu estaria lá no plano da luz, onde não há erro. Então, medo de errar é outro grande problema nosso. Medo de se desapegar. Ai, aqueles laços afetivos, emocionais, de família, de amizade, de coisa. Gente, cultive o afeto espiritual, não o afeto emocional. O afeto espiritual é amor. Amor liberta. O afeto emocional aprisiona, dá encrenca, dá karma, interfere no livre-arbítrio. Solta essa âncora. Confia na tua força interior. Domina essa natureza inferior que quer as coisas da terra, as coisas da matéria, as satisfações, os apegos. Domina isso e leva a consciência. Nós estamos aprisionados pela matéria, e isso se tornou o nosso maior e mais grave problema. Mas essas prisões não são físicas, elas são prisões mentais, emocionais. São feitas de tudo aquilo que se tornou o pacote das nossas crenças. Crenças psicológicas, religiosas, intelectuais, ideológicas, políticas, etc, 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 etc. Tudo aquilo que você acredita passa a ser verdade para você. Cadê o discernimento? Ai, mas eu não posso, imagina só, eu duvidar da minha religião, daquilo que o padre fala, que o pastor fala, que o rabino fala, que sei lá, o meu guru fala. Por que eu não posso duvidar? Por acaso o padre, o pastor, o rabino, o guru não são humanos assim como eu? Não, mas o padre fala aquilo que o Papa manda falar, porque o Papa é infalível. O Papa é humano. Que eu saiba, ele come, ele bebe, ele faz xixi, ele faz cocô, como qualquer outro ser humano. Ele fica doente, como qualquer outro ser humano. Ele tem sono, como qualquer outro ser humano. Então, ele não é infalível. Ninguém é infalível enquanto na condição evolutiva que nós estamos. Por que eu tenho que seguir um pastor, um padre, um guru, um rabino, sei lá, um papa, como intermediários entre eu e meu pai? Isso é a mesma coisa que na família. Você colocar um intermediário para você poder falar com seu pai e com a sua mãe. Vocês não pensam, não param para pensar que isso é absurdo? Olha o absurdo das coisas que nós não nos damos conta por medo, porque o medo congela a nossa consciência. E pelo medo, nós perdemos a força, essa força interior da vontade, da determinação, do discernimento, do nosso livre-arbítrio. Essa força interior da fé, essa força interior da confiança, essa força interior da esperança verdadeira. Aquela última esperança que vem depois do amor, do perdão, do trabalho e da fé. Obediência ao plano superior, seguir a vontade superior e abandonar a vontade pessoal. Livre-arbítrio e discernimento.